Muito bem, professor Francisco Rosário vai falar com a gente agora um assunto muito interessante, porque nós somos uma cidade com a renda per capita ainda meio que apertadinha, principalmente com as questões financeiras, por conta a gente só tem a parte pública e algumas pequenas empresas ainda que dão esse sufoco, esse fôlego para a gente, né, professor? Mas, em compensação, o turismo vem crescendo uma coisa absurda, né? Ótimo isso. Porém, a gente acaba a gente acaba tendo a dificuldade, então, com a questão dos aluguéis. É isso, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas aqui que nos assistem. É verdade, né? Você tem... Maceió é meio sui generis, se bem que no Nordeste, Maceió é a sexta cidade com o valor mais caro do metro quadrado, em média, né? Mas nós temos bairros aqui, bairro da Pajuçara, para ser mais exato, que é o mais caro em metro quadrado do Nordeste, Wilson, para você ter ideia. Então é mais caro que Fortaleza, mais caro que Salvador, o bairro da Pajuçara. Então o que é que significa isso, né? Por que esse preço do metro quadrado mais caro e como isso repercute no aluguel? O que acontece? Eu já tinha até conversado com o pessoal. A demanda dos bairros de praia turística aumenta porque é turístico e o Nordeste está na moda, Alagoas e Maceió, muito mais, né? Porque todo um trabalho tem sido feito pelo poder público, pelos empresários do turismo aqui da cidade e do estado, e isso atrai turista e, como você bem falou, abre aí um leque de oportunidades. Por outro lado, esses bairros turísticos de praia ficam muito caros e as pessoas que antes moravam lá, eles estão saindo porque não conseguem pagar o aluguel, né? Eles saem do bairro, o bairro está caro, eles vão para outros bairros que vai também aumentar a sua demanda, né? A procura em outros bairros que vai, no fim, termina aumentando o aluguel na cidade toda e aí transforma Maceió, uma capital com uma das rendas mais baixas do país, num preço extremamente alto para a população local. Então, esse é um dilema que a gente tem que enfrentar e tem que ver como é que vai resolver isso, porque as pessoas precisam morar, né, Wilson? Morar perto do trabalho, né? Perfeito. Precisam viver bem. É verdade, porque aí para os turistas está tranquilão que vem, passa um tempo e vai embora, mas para compensação, para quem mora no local, fica difícil a situação de querer pagar aquele preço que cabe no bolso dele pela situação da própria cidade, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas de quem quer participar desse bate-papo importante com o professor Francisco Rosário. A primeira pergunta é a Maria José dos Santos que faz, e ela pergunta: professor Francisco, o aumento anual do aluguel é legal ou é abusivo? É legal, né? E depende, o que é abusivo vai depender de como você fez no contrato, né? Então, normalmente, tem um índice que é o IGPM, que é o índice que todo mundo usa, sempre usou historicamente, mas alguns contratos estão começando a colocar a revisão só pelo IPCA, que é da inflação oficial do governo. O IGPM, às vezes, dá mais alto, às vezes dá mais baixo que o IPCA, né? Mas, normalmente, o IGPM sempre fica um pouquinho mais alto. Então, são esses dois índices que são feitos os contratos. Uma vez feito o contrato, o locatário, ele não pode aumentar de forma... É um contrato. Geralmente, os contratos são de 3 anos. Então, nesse período, é uma revisão do preço do aluguel em função da inflação. Ou do índice que você escolheu no contrato, negociou, né? Fora isso, realmente, Wilson, é abusivo. Agora, em contratos novos, não. Aí, ou quando tem renovação, aí você não tem essa amarração de contrato, né? Então, o proprietário é que vai colocar... aí vai colocar o preço que for de mercado. Entendi. E o cara se aceitar, beleza. Se não, vai ter que procurar outro lugar para morar, infelizmente. Vamos lá, então. Vamos trazer, então, a segunda e última pergunta de hoje. O professor Francisco Rosário, falando sobre os aumentos aí, os valores dos aluguéis que subiram muito em nossa capital. O Fernando Silva que faz a pergunta agora. Professor, ele pergunta: o aluguel de imóveis comerciais também deve seguir essa tendência, professor? Não, aí são dois mercados bem distintos, né? O de residência, que é esse que a gente está falando, né? Tanto é que esse indicador é de uma empresa que faz essa coleta de preço.
O de imóveis comerciais já muda um pouquinho, porque vai muito do setor, do ponto comercial, do tipo de local onde você está querendo aquele espaço, né, para alugar, e também de como você vai negociar com o proprietário. Às vezes um lugar é bom para o seu negócio, mas está fechado muito tempo. Aí uma negociação aí fica mais vantajosa para quem quer alugar. Por outro lado, se for um local onde tem muita gente querendo, obviamente que vai ser mais caro, mais difícil de negociar e mais caro. Então vai depender, o comercial é muito mais flexível isso, ia depender do momento também da economia. Já o residencial não, como é uma necessidade básica, o ser humano ele precisa de uma residência, né? De um lugar para se abrigar. Então, as negociações, os preços são mais rígidos e aumentam com mais facilidade. Já o comercial, os preços são mais flexíveis, né? E cabe negociação de toda natureza na hora de fazer o contrato de locação. Perfeito, professor, mais uma vez aí brilhantemente trazendo informações importantes para que a gente consiga entender a dinâmica disso. Nossa, porque você falou da Pajuçara, o metro quadrado está quase R$12 mil por metro quadrado e assim vai chegando. Em média, viu, Wilson? Em média, dependendo do padrão do prédio, dependendo do padrão do lugar que você comprar, pode chegar até mais. É isso. Então, muito realmente, vai terminar ficando aquela orla toda, ficando só para os milionários. Muito bem. Professor, deixa eu agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui, agradecer e marcar o encontro para a próxima. Quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário, está aqui, @ChicoRosário_. Mais tarde tem vídeo, tem informações sobre esse assunto também, professor? Wilson, hoje eu não consegui produzir, mas até amanhã eu coloco material novo sobre essa questão da cidade, né? A gente está no momento desse de debater a cidade, então vale a pena colocar alguma coisa sobre a nossa cidade, que a gente gosta tanto. Eu mesmo amo isso daqui e fico muito feliz quando tem coisa boa. Então, se você não produziu hoje, é porque você tem uns 2 ou 3 apartamentos lá que já alugou na Pajuçara. Muito bem. Um abraço, Gostaria professor. muito. Diga, Deus te ouça, né? Um sucesso para você, Deus professor. ouça, Obrigado pelo trabalho e até a próxima. Boa semana, sucesso para você, professor Francisco Rosário, trazendo informações importantes, falando sobre os aluguéis, os preços que acabaram disparando por conta da cidade que é cada vez mais receptiva para os turistas, né? Explica pra gente, prestação de serviço pura para você que acompanha o fenômeno. Fique alerta.